Fala galera, beleza? Romulo Diniz aqui com mais uma dica e uma dica muito legal. Presta atenção, muita gente me pediu, estamos na semana da prova da UERJ e aí eu vou trazer aqui o seguinte: os 5 assuntos que mais caíram nos últimos 10 anos de matemática e os 5 assuntos que mais caíram de física, de forma bem direta, de forma bem pontual, que são os 5 assuntos que mais caíram, então faz sentido que você dê uma olhada nesses assuntos nessa semana, belezinha? Vamos para a matemática primeiro, beleza? Vamos lá. Primeiro assunto que mais caiu de matemática, porcentagem. E aqui eu destaco questões abordando porcentagem no quesito de variações percentuais, ou seja, aumentos ou descontos. Então fica de olho nisso que é importante, beleza? Segundo assunto que mais caiu, deixa eu pegar minha cola aqui, probabilidade. Probabilidade é um assunto recorrente na UERJ, é o segundo assunto que mais caiu nos últimos 10 anos, belezinha? Lembrando que esses dados, os assuntos que eu estou tirando aqui, são dos últimos 10 anos de prova de exame de qualificação, beleza? Então, o segundo assunto mais cobrado de matemática, probabilidade. Terceiro, questões que envolvem grandezas proporcionais. E aqui eu destaco questões que abordam regra de 3 simples principalmente, e aqui vale a dica de você ficar atento se é uma regra de 3 direta ou inversa, fica de olho nisso, e questões que abordem razões e proporções. Beleza? Show de bola? Quarto assunto de matemática importante nos últimos 10 anos, questões de geometria plana. E aqui eu destaco 2 objetivos, 2 focos de questão. Primeiro, cálculo de segmento, que sempre é baseado em cálculo de triângulo, e aqui eu destaco 2 ferramentas que é bom você ficar de olho. Se o triângulo for retângulo, razões trigonométricas, e se o triângulo não for retângulo, lei dos cossenos. Fica de olho nisso, beleza? Quinto assunto que me chamou a atenção no mapeamento foi geometria espacial, e aqui eu destaco basicamente questões que abordem sólidos, que é a geometria espacial, e questões com foco de volume. Chama atenção para 2 cálculos de volume, prismas e cones, belezinha? Fica de olho nisso, que vale muito a pena dado o mapeamento. Show de bola? E para física, Rômulo, o que chamou a atenção nos últimos 10 anos? Vamos lá. Primeiro assunto de física que caiu com mais incidência nos últimos 10 anos. Eletrodinâmica. E aqui eu estou basicamente focando, destaco 2 coisas para você dar uma olhada. Lei de Ohm, primeira lei e a segunda lei, e questões que envolvem associação de resistores. Fica de olho nisso. Segundo assunto de física mais cobrado nos últimos 10 anos, calorimetria. Belezinha? E aqui é importante você dar uma olhadinha no cálculo de quantidade de calor, que é basicamente você diferencia entre calor sensível e calor latente. Um não envolve mudança de estado físico, que é o calor sensível, e o calor latente ele ocorre quando há uma mudança de estado físico na substância. Dá uma olhadinha nisso. Terceiro assunto mais cobrado, pegando minha colinha aqui, impulso e quantidade de movimento. E aqui eu chamo a atenção basicamente para a conexão entre os 2 conceitos, que o impulso ele pode ser calculado como força vezes tempo, mas também é calculado como variação na quantidade de movimento. Anota essa dica aí, dá uma olhadinha nas questões que envolvem áreas de gráfico. Fica de olho nisso, belezinha? Quarto assunto mais cobrado, movimento uniforme, a gente está falando de cinemática. Aí vale até a pena puxar o gancho, Quando eu falo de cinemática no estudo de movimento, a gente tem basicamente a diferenciação entre movimento uniforme, onde a velocidade é constante, não há aceleração, então não há força resultante no corpo, vale a pena essa dica, e movimento variado, belezinha? Onde há variação de velocidade, porque há aceleração e naturalmente existe uma força resultante atuando no corpo. Fica de olho nisso, nas fórmulas e nos cálculos, beleza? Quinto assunto que me chamou a atenção, a parte da dinâmica da física. E é uma parte muito extensa. E aqui eu vou trazer 2 focos. Primeiro foco nas leis de Newton, que é o clássico das provas da UERJ, a primeira, segunda e terceira lei de Newton, vale a pena dar uma olhada nisso. E nas questões que abordem a parte de equilíbrio de blocos, beleza? Força de atrito e assim por diante, beleza? Então tá aí, são essas dicas que eu queria trazer, 5 dicas de matemática, 5 dicas de física, para você dar uma olhadinha na hora que estiver fazendo esse último gás aí na semana da UERJ, belezinha? Então é isso, espero que te ajude, podem mandar mensagem para mim, o que eu puder ajudar, eu estou aqui disponível, belezinha? Tamo junto, uma ótima semana e vamos com tudo para a UERJ. Tamo junto, abraço!